Bom dia, irmãos da Igreja Metodista Renovada. Sou o Bispo Claudenir. Estamos aqui nesta manhã para dar sequência ao trabalho que o Bispo Éder iniciou semana passada, nos cultos aqui na Igreja Sede, online para toda a nossa região. É um prazer estar aqui e trazer aqui uma meditação que eu sei que Deus vai falar no seu coração, tem falado no meu. E nesta manhã, nós estamos aqui na manhã de domingo, para falarmos com Deus e glorificar, adorar o Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração rápida para a gente começar e cantar umas 2 músicas para glorificarmos ao Senhor. Pai querido, eu te louvo nesta manhã, Senhor, por estarmos aqui diante da tua presença e da comunhão com esses irmãos que estão conosco online, ouvindo essa palavra, ouvindo, ó Deus, e adorando ao Senhor junto conosco. Nós te pedimos que venha abençoar a todos agora, nessa meditação e nesse momento, para te glorificarmos juntos, ó Deus, a igreja que o Senhor vem buscar. Em nome de Jesus. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi todos buscam paz, porém vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Lá está o meu tesouro,
juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Pois bem, irmãos, nós gostaríamos de meditar na palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 a seguir. E diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa. E outra versão diz: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ok? Eu vou deixar aberto aqui no livro, depois a gente vai fazer algumas leituras aqui para agregar nossa meditação. Eu queria, nesta manhã, nesta oportunidade, falar sobre a ordem da nossa casa, ordenar, cuidar, colocar em ordem. E aqui na minha versão diz: ordena, cuida da sua casa. Eu coloquei esse texto aqui na meditação por uma razão simples que a gente está vivendo também nesses dias de recolhimento em virtude da pandemia que nós estamos enfrentando. E eu tenho meditado muito sobre isso, sobre nossa estadia na nossa casa. O que Deus quer falar conosco nesses dias? Estamos aí distantes e mais perto dos nossos consanguíneos, os nossos filhos, pais, irmãos, vivendo dentro da mesma casa. Eu lembrei desse texto, da história desse rei, Ezequias, que passou uma situação, talvez não como a nossa, mas uma situação de reflexo, uma situação de meditação, onde ele pôde refletir sobre o que ele estava fazendo, o que ele fez, e por que Deus diz a ele: cuida da tua casa. E por que eu estou dizendo nesta manhã, neste dia, cuida da sua casa? Que é a casa que o Senhor está falando para o rei, era justamente a sua casa, os seus negócios, coisas pequenas, coisas simples do cotidiano que normalmente o rei Ezequias não cuidaria. E olhando, observando a história desse rei, ele é considerado um dos melhores reis da tribo de Judá, do reino de Judá. Israel, nesse momento, ela era dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é Samaria, o reino de Israel. E o reino do sul, Judá, e ele como rei.
E eu, olhando a história de Ezequias, eu observei algumas coisas interessantes. É muito fácil eu dizer para você, e eu também perguntar a mim mesmo, o que eu estou fazendo com o meu tempo, com a minha família, com a minha casa, como pastor na igreja, o que eu tenho feito, o que você tem feito na sua casa. E ainda muito mais agora, nesses dias que nos sobram mais tempo. Normalmente as pessoas dizem que precisam reorganizar a sua casa, reorganizar os seus negócios, cuidar daquilo que é seu, da sua casa, do seu carro, enfim, colocar em ordem tudo. Mas o que tem faltado para as pessoas nesse mundo globalizado, nesse mundo corriqueiro, que é uma velocidade que as pessoas fazem as coisas, normalmente acabam fazendo todos os dias as mesmas coisas e não sobra tempo para nada. As pessoas dizem normalmente, ou diziam, né? Não sobra tempo, não tenho tempo. Você quer fazer uma visita hoje, a pessoa precisa arrumar um tempo. Você vai fazer uma reunião, até entre nós pastores, não temos tempo, não há tempo. Porque os afazeres do dia a dia, as nossas obrigações seculares, seu trabalho, muitos pastores da nossa igreja, a maioria trabalham, não são exclusivos da obra, alguns, graças a Deus, conseguem, mas a maioria de nós temos o nosso tempo todo ocupado. E não sobra tempo para nós. Mas eu pergunto, o que você tem feito nessas praticamente 2 semanas que nós estamos parados? Não estamos indo à igreja, não estamos cuidando dos irmãos. O que nós temos feito no nosso tempo? O que nós temos feito na nossa casa? Eu acho que é o que Deus nos pergunta nesta oportunidade e nos questiona e nos induz a cuidar da nossa casa, a cuidar daquilo que corriqueiramente não temos tempo, não damos tanta atenção. Ezequias, ele, assim que assumiu o reinado de Judá, ele assume aos 25 anos de idade, assim que seu pai Acaz morre, ele reinou por um tempo, juntamente com seu pai, ajudando ali no reinado, mas depois que o seu pai morre, ele assume o reinado de Judá, com 25 anos de idade. E uma das primeiras coisas que ele faz é buscar novamente adoração a Deus. Ele restaura a comemoração da Páscoa, que é uma data até hoje importante para os judeus. E ele restaura o culto a Deus. E ele começa a levar Israel num tempo de oportunidades espirituais, de um tempo de crescimento espiritual, melhor do que tinha acontecido com o seu pai. A Bíblia fala que ele seguiu o seu pai, chamado pai Davi, no sentido de ser descendente de Davi. Então ele anda segundo os caminhos de Davi. E logo que ele assume, ele então tem esse compromisso com o povo e com Deus. Mas acontece que existia um rei chamado Zedequias, o rei da Assíria, que estava crescendo muito o seu exército. E ele tinha invadido Israel, a cidade de Samaria, tomado todas as pessoas e destruído ali, levado todo mundo para a Síria e destruído Israel. E ficou só o reino do sul nesse momento. Então, o Ezequias fica sabendo que o rei Senaqueribe, ele vai até Jerusalém, Judá, invade também, cerca Judá e começa a ameaçar os judeus. Inclusive falando na linguagem judaica também, ameaçando para que as pessoas pudessem ouvir todo aquele afronto na sua língua. Porque eles eram assírios, mas eles entraram ali porque eles falavam a língua judaica também e ameaçaram o rei Ezequias com as palavras de ofensa até contra Deus. E o rei manda dizer que qual é o Deus que te livrará da mão do rei Senaqueribe, os seus soldados, os seus representantes. Isso chegou aos ouvidos de Ezequias, que se humilha perante de Deus, ele chora diante de Deus, porque ele não tinha o que fazer. De fato, o rei Senaqueribe era um reinado forte, eles eram muito fortes, eles tinham um grande número, eles tinham muita experiência, eles tinham devastado toda a redondeza, toda a região, tomando todos os povos, acabando com os povos, matando os soldados, e eles levavam aqueles que interessavam a eles. E aí o Senhor responde a Ezequias que ele não tinha mexido com Ezequias, mas tinha afrontado o próprio Deus. E acontece que o Ezequias, assim que assume seu reinado, ele enfrenta o seu primeiro problema. Fora o acerto, colocar em ordem ali o que ele precisava fazer em Israel, o seu primeiro desafio foi
a luta contra o Senaqueribe. Mas ele não precisou lutar porque ele clamou a Deus. Interessante isso. E Deus livrou. Deus livrou, destruiu todos os assírios, saíram correndo, sumiu, foram mortos e desapareceram ali da perturbação, de estar ali sitiando, tentando tomar a tribo de Judá, ou a nação de Israel ali representada pela tribo de Judá que tinha restado. Então o rei Ezequias começa a reinar com paz. Mas logo a seguir, o Ezequias enfrenta um outro problema. Assim que ele consegue se livrar desse problema grande, ele é acometido de uma doença. Alguns dizem que provavelmente tenha sido um câncer que deu nele. Um câncer, algum problema estomacal, alguma coisa assim. E ele adoeceu e ficou recolhido na sua casa. Aí é que eu levo a minha mente a pensar. Ele ficou em casa porque ele não podia sair. E enfermo naquela época, não tinha hospitais, não tinha nada que pudesse ajudá-lo. Ele ficou em casa, aguardando o que ia acontecer da vida dele. Então Deus manda Isaías ir lá e avisar ao rei Ezequias essa palavra que nós lemos. Arruma a tua casa, disse Isaías a Ezequias, porque você vai morrer. Põe em ordem a sua casa. E a história diz que o rei Ezequias chorou muito. Isaías desceu, saindo da sua casa. O rei Ezequias ele não aceitou isso imediatamente. Ele virou o seu rosto para o lado e clamou a Deus. E disse, Senhor, olha para mim. Eu tenho sido fiel ao Senhor, procurando guardar os teus caminhos, feito o que é reto perante o Senhor. Não me deixa sofrer, não me deixa angustiado. Você imagina uma pessoa que assume o reinado, tem que reformar praticamente ali a adoração a Deus, reformar a moral do povo. Logo em seguida vem os ataques, tinham perdido a nação de Israel, a tribo de Israel tinha perdido a batalha por um rei forte, e ele é atacado, e eles são atacados. Esse estresse, essa perturbação tirou a paz do Ezequias, que provavelmente tenha frustrado ainda mais e desencadeado nesta chamada. Algumas pessoas dizem que era uma úlcera, que se tornou uma coisa quase cancerígena. E ele foi levado ao extremo. E de repente o Senhor diz para ele, você vai morrer. E a Bíblia fala que o Isaías, assim que estava descendo, saindo, não chegou nem a sair da propriedade do rei. Deus manda ele voltar e dizer para Ezequias que ele tinha ouvido a sua oração. E por amor a Davi, seu servo, ele abençoaria Ezequias, o seu reinado, e lhe daria mais 15 anos de vida. A história de Ezequias aí para frente é uma história muito bonita. Ele teve algumas coisas que não devia ter feito, mas ele morreu de velhice, cerca de 90 anos, me parece, foi a morte dele. Teve paz no seu reinado e Deus abençoou a vida dele. Agora, o que eu queria continuar e terminando aqui a nossa meditação na palavra, o interessante, Deus manda ele meditar, ele cuidar da sua família. Um rei. E ele tinha afazeres, ele tinha coisas a serem feitas. E como rei, ele não foi achado em falta, porque Deus ouviu a sua oração. O que o Senhor está dizendo para ele, talvez para o rei Ezequias, eram as pequenas coisas, aquilo que cotidianamente, corriqueiramente, ele não podia prestar atenção. Mas Deus o fez cair na sua casa, ficar parado, para que ele pudesse observar. Irmãos, se Deus cobra Ezequias para arrumar a sua casa, porque a sua partida estava perto, eu imagino o que é que Deus perguntaria para nós, ou o que é que Deus nos mandaria fazer. O Senaqueribe teve, eu não vou dizer a honra, porque isso não é honra, mas ele teve possibilidade de orar a Deus, de dizer, Senhor, eu tenho feito o que é reto perante o Senhor. E Deus ouviu a oração dele. E talvez Senaqueribe, ou seja, o Ezequias tenha tido poucas dificuldades, poucos problemas para resolver, porque ele estava andando segundo o coração de Deus. E eu digo nesta manhã para nós, que nós precisamos olhar para as nossas famílias, olhar para a nossa casa. Deus diz, cuida da sua casa. Às vezes você está correndo o tempo todo, nós não estamos tendo tempo para nada, e pouco estamos cuidando da nossa casa, pouco estamos olhando para os nossos filhos, o esposo para a esposa e vice-versa,
pais para os filhos e os filhos para os pais. O que nós temos mais visto nesses dias são as pessoas entediadas de ficar em casa. Entediadas, o que a pessoa mais dizia quando está cheia de problema, falou assim, não vejo a hora de dormir. Hoje as pessoas estão desesperadas para sair, porque eles não aguentam mais ficar em casa. Então nós temos que ser temperados. Uma coisa só, muita de uma coisa só é ruim, muito de outra também é ruim, nós temos que ser equilibrados. Mas nesses dias o Senhor nos manda a olhar, a cuidar da nossa casa. A nossa casa são os nossos familiares. Para nós que somos líderes, como Ezequias era um rei, nós que somos pastores, Deus está pedindo para nós olharmos a maneira que temos dirigido o povo de Deus, a maneira que temos pastoreado os nossos irmãos. O Senhor quer que olhemos, cuidemos, e melhoremos, cada um de nós, as nossas ações, para que não sejamos achados em falta. Então eu queria nesta manhã trazer essa palavra, essa mensagem. E o Senhor nos leve a orar com no mínimo de dignidade, pelo sangue de Cristo, nós temos livre acesso diante de Deus. Não somos perfeitos, mas que quando o Senhor vier conversar conosco, nós possamos orar diante dele e falar, Deus, eu tenho feito o que agrada ao Senhor. Será que nós podemos orar assim? Será que podemos orar assim? Será que o nosso ministério, o nosso ministério como pai, como filho, como esposo, está sendo olhado por Deus e Ele está se agradando de cada um de nós? É o que eu pergunto. E eu gostaria de, neste momento, pedir para você orar na sua casa, orar diante de Deus, lembrando do Senhor, lembrando da sua família perante o Senhor, para que Deus venha abrir a sua mente, a sua cabeça, e você possa olhar para a sua casa. Tem muitas coisas que a gente, como esposo, tem que fazer. Nós, esses dias, temos que cuidar da nossa casa. Às vezes a pessoa vai deixando a casa cair no porta, torneiras pingando, coisas para serem arrumadas, carro sujo. E eu estou falando na prática, esses dias são dias para você cuidar disso, colocar em ordem a sua casa. Você, mulher, que trabalha e que às vezes não consegue fazer nada porque você tem uma jornada dupla, nesses dias, você que está ficando na sua casa, Deus está te dando uma oportunidade para você também olhar para os seus filhos. Nem as aulas estão tendo, porque Deus está colocando até os filhos para nós cuidarmos, a nossa responsabilidade. Esse é o nosso rebanho, essa é a nossa casa. E se nós não olharmos, se nós não observarmos, tem gente que olha. Tem o inimigo, tem o malfeitor, tem as coisas do mundo que entram dentro do nosso lar sem que a gente perceba. Ok? Eu queria que você fechasse o seu olho neste momento para nós orarmos e pedirmos a Deus que nos abençoe. Pai querido, nesta manhã nós queremos orar a Ti, olhando para esse texto, para esta palavra que lemos, em que Ezequias é confrontado a olhar, a cuidar da sua família. E no momento difícil, momento de enfermidade, mas ele teve, Senhor, humildade de orar ao Senhor. E assim, mesmo que sendo curado, o Senhor o fez pensar, o Senhor o fez questionar a si mesmo, refletir sobre quem ele é, que pessoa ele deva se tornar. Assim Deus venha nos abençoar. E sejamos também, ó Pai, vitoriosos de certa forma, como foi o rei Ezequias, que mesmo no momento de anúncio de final de vida, ele teve mais uma oportunidade por se humilhar diante do Senhor. Nós não sabemos o dia da nossa partida, mas nós sabemos que a cada momento que o Senhor fala conosco, nos dá a oportunidade de pensarmos quem somos, de olhar o que estamos fazendo, de cuidar melhor da nossa família, de cuidar melhor do nosso ministério, ó Pai. Esse é um momento de reflexão. E assim eu lhe peço, Deus, nos ensina, assim como o Senhor ensinaste a Ezequias, a olharmos por nossa família, a orarmos pelos nossos filhos, a orarmos pelo nosso casamento, restaurando o nosso casamento, restaurando o amor, restaurando a comunhão, ó Deus. E também diante da igreja, diante dos irmãos, como irmãos em Cristo, olharmos pelo nosso irmão que acompanha-nos, que está conosco em todo momento, olharmos para o rebanho, olharmos para os líderes, e possamos ser pessoas melhores nesses dias que refletimos sobre isso. A falta que faz a comunhão, de estarmos juntos, quando nos voltar a reunirmos juntos, Senhor, nos valorizemos muito mais. Valorizemos os momentos que estamos juntos na igreja, ó Pai. Muitas pessoas não veem, não dão valor a isso. Só quando não tem é que percebe a falta. É assim o Senhor venha nos fazer a ser fiéis, quando essa oportunidade voltar e seja em breve, ó Pai. Oramos também por nossa cidade, Senhor, pelas famílias
famílias das nossas igrejas. Guarda-nos, Deus, deste mal. Protege nossos pais, nossos familiares, nossos idosos, nossas crianças. Protege-nos, afasta de nós toda essa epidemia, Senhor. E aqueles que porventura tenham adquirido sejam curados, ó Pai. Nós te pedimos que venha proteger as nossas famílias, os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tenham um ótimo domingo e em breve estaremos juntos adorando a Deus na casa do Senhor. A paz do Senhor.